Essa nona aula expositiva é sobre mapeamento 3D. Então, durante a aula eu vou mostrar algumas técnicas de mapeamento 3D, as que são mais utilizadas, né, em robótica. No primeiro momento, é possível utilizar, né, já que a gente já viu grades de ocupação, é possível utilizar uma grade de ocupação 3D e muitas vezes, né, vai ser útil utilizar. Mas um problema, né, desse tipo de abordagem é que em ambientes de larga escala, a manutenção de uma grade 3D é muito custosa, né? Mas geralmente, para um mapa, se o tamanho do mapa é pequeno ou se tu quer só representar o ambiente ao redor do robô, tem uma dimensão limitada, grades de ocupação 3D são bem interessantes. E aí a forma de atualização é igual à forma de atualização vista na aula anterior. Okay? Mas, de forma geral, não é muito aplicável. Em ambientes relativamente grandes já fica praticamente proibitivo usar uma grade 3D. Então, existem várias alternativas, nessa aula eu vou comentar algumas, cada uma tem as suas vantagens. Uma delas é mapas de altura ou grades de elevação, é geralmente indicada para ambientes externos, irregulares, então onde o que o robô vai estar medindo do mapa é a curvatura do terreno, então para esse tipo de abordagem, grade de elevação é bem interessante. Outra forma é o uso de nuvens de pontos, é bem direto usar nuvens de pontos, então muitas das técnicas de mapeamento, de SLAM atuais, SLAM baseado em imagens, a saída delas, o mapa, é uma nuvem de pontos. Então é fácil de tratar, mas não te dá muita informação, por exemplo, sobre áreas navegáveis, o que é espaço livre, o que é área desconhecida. Então não é fácil de tratar os dados, mas não é fácil de entender. Tá? E aí depois eu vou falar também de abordagens que usam alguma estrutura de dados mais eficiente em vez de um grid 3D para trabalhar com uma grande quantidade de informação, com pontos, né, no ambiente 3D. E aí aqui vão entrar as octris. Tá, e aí vai ser a última parte dessa aula. Então, o primeiro método que eu vou comentar é grade de elevação. Grade de elevação é uma representação que a gente chama 2,5D. Né? A gente tem um mapa dividido em células. Tá? Essas células, né, vão ter coordenadas x e y. Então, o mapa está dividido no ambiente 2D, só que além da coordenada x e y, cada célula tem um valor de altura. Tá? Então, na prática, né, o tamanho do ambiente não, vai continuar sendo quadrático na largura do ambiente. Né? Tu tem um ambiente de, sei lá, 100 por 100 metros, vai ser 100 por 100, só que aí em vez de ter, né, só a coordenada x, y, tem mais uma coordenada, mais um valor, não é mais uma coordenada, é um valor. Então, é uma estrutura bem simples. Né? Na prática, o que tu guarda é uma estrutura 2D, e pode ser gerado com sensores de alcance de uma forma bem direta. É bastante utilizado para ambientes naturais, então, como eu havia falado, para tentar mapear a curvatura de terrenos, mas tem algumas fraquezas, que é o tratamento de superfícies verticais e superfícies suspensas, como pontes. Então, aqui um exemplo, né, de um mapa de elevação a partir de dados de sensores. Então, notem que é simplesmente um mapa 2D, né? Eu tenho um grid de células com coordenadas x e y, só que cada coordenada pode ter uma altura.
E aí aqui cada célula tem uma altura diferente. E isso já dá para representar né, uma superfície irregular. Então ela é boa para representar, né, o solo onde o robô vai andar. O que ela não é boa para representar? Se eu tiver muitos obstáculos, se eu tiver, deixa eu passar aqui só para mostrar, então algo como uma ponte ou né, obstáculos que tem paredes e tal. Uma parede, ok, mas se eu tenho mais coisas ali, vai ser difícil, né? Na verdade, tu não tem como representar, né? Cada célula tem uma altura só que é possível armazenar. Como fazer a atualização né, dessas grades de elevação? Um modelo parecido com o modelo que foi visto para atualização de ocupação né, de grades 2D. Vai se fazer, se o teu robô tem um laser, né, vai se fazer né, o raycasting do laser, ver aonde ele bateria, então tu vai ter um modelo né, um modelo de sensor, no caso o modelo né, inverso, só que vai se analisar a altura que o laser bate né, no obstáculo. E aí essa altura vai ser setada naquela célula. Aí pode-se usar algum mecanismo para né, fazer a média das alturas vista naquela célula. Aí tem diferentes abordagens para isso. Uma coisa que é problemática é considerar a incerteza, né, porque até então né, a gente tinha visto que a distribuição né, da incerteza ela te dá ela é dada em função da distância de medição, então quanto mais longe, mais incerto, né, e aqui é o contrário, a gente quer ter uma medida, uma incerteza de altura, né? Então, por exemplo, uma coisa que dá para fazer aqui é medir incerteza baseada na distância, na inclinação do sensor, porque é assim que tu vai construir um mapa um mapa de elevação. Tu vai ter que ter algum sensor apontado para o chão, com né, uma diferença de angulação, e quanto mais próximo, mais certeza eu tenho sobre aquela informação, quanto mais longe, menos certeza, e aí tu pode usar isso para modelar a incerteza de altura de cada célula. Eu vou mostrar um exemplo de um trabalho nosso com construção de mapa de elevação. Aqui né, foi feito no ROS, isso aqui é um mapa no Gazebo, esse é um mapa bem simples, né, com superfícies planas, mas com uma rampa, uma diferença de altura, era para testar um método de exploração. E aqui deixa eu aumentar um pouco, é um mapa de elevação, né, em tons de cinza, construído durante a exploração. Os obstáculos vão ter né, alturas mais altas, por isso está mais claro aqui, isso aqui são árvores. E aqui tem um muro na volta que eu botei só para limitar a exploração. Mas a diferença de altura né, do solo está indicada pela cor. Parte mais baixa em cinza escuro, parte mais clara em cinza claro. Aqui no mesmo ambiente, diferentes testes, diferentes formas de navegação. E aqui é né, um ambiente similar, mas o solo mais irregular, não dá para ver direito. E tem mais obstáculos. E aqui é né, o resultado da exploração do robô, dá para ver os diferentes tons de cinza como sendo as diferentes alturas. Então, nessa implementação aqui foi uma implementação bem trivial, não considerei diferença de incerteza em relação à distância, nas alturas, não, simplesmente o valor lido a gente utilizou, até porque aquilo ali é um ambiente simulado, né? Então a gente tem certeza nos valores medidos. Continuando,
O principal problema de grados de elevação é tratar obstáculos suspensos, né? Então, por quê? Porque tu podes, por exemplo, fechar uma passagem que exista, né? Se o robô capta que tem obstáculos nessa altura, e aí eu vou usar, bom, então a célula dessa região aqui tem uma altura de 3 metros. Bom, se tem 3 metros, o robô não pode passar, né? Então isso é um dos problemas que vão acontecer, né? Eu tenho diferentes obstáculos, né, em diferentes alturas na mesma célula, qual que eu uso, né? Então isso é meio problemático. É possível fazer filtragem, por exemplo, né, filtrar informações que estão muito acima da altura do robô, né, ou muito abaixo, e aí eliminaria então uma ponte que está muito alta, mas isso não é 100% confiável também, né, depende da inclinação que o robô está. Então. E aí, é claro, tem variações de mapas de elevação, por exemplo, com ah, aqui é um mapa de superfícies de multinível, então eu posso ter mais de uma altura em cada célula, ou mais de um intervalo de alturas em cada célula. Tá? Mas aí já, né, são modelos um pouco mais complexos. Desvantagens, né, além do que já foi falado, grades de elevação ou mapas de elevação, mapas de altura, assumem uma direção de referência, que no caso seria a vertical aqui, né? Então a altura está nessa direção. Então, para esse tipo de aplicação, que é um robô andando andando no solo, ok, pode ser bem interessante usar uma grade de elevação, mas se for um outro tipo de robô, se for um drone e tal, aí já não faz sentido. Então, por exemplo, um drone que está voando num ambiente qualquer, ou um ambiente interno, não faz sentido usar uma grade de elevação. E aí pode-se usar várias outras abordagens que eu vou comentar agora. Uma delas é trabalhar direto. Na verdade, todas elas agora vão ser trabalhar direto em 3D e não tentar aproximar para essa abordagem que é meio 2D, né? E aí uma dessas formas é através de nuvem de pontos. Então, nuvem de pontos é uma coleção de pontos ND. Tá? No nosso caso aqui, que vai ser um ambiente 3D, são pontos 3D. Nuvens de pontos são muito fáceis de gerar, porque os sensores geralmente vão te dar essa informação, né? É fácil, por exemplo, de um sensor laser tu tirar uma nuvem de pontos, de um sonar, é fácil tirar né, informação de câmeras que está detectando features no ambiente. Então, geralmente a saída disso é uma nuvem de pontos. E aí tem muitos métodos que trabalham direto em cima disso, desse dado mais bruto, né? E não tem nenhuma restrição de geometria, né, do ambiente. Não está restrito a robôs terrestres, está restrito a qualquer coisa, por exemplo, até uma câmera que tu está apontando para qualquer lugar, né? Então, é possível construir um mapa, se tu fizer, né, um método de SLAM, usando nuvem de pontos. Okay? Então, pode ser gerado por uma grande quantidade de sensores, lasers, câmeras estéreo. Aí quase todos esses aqui são referentes a imagens, né? Então, câmera estéreo, luz estruturada, câmera com sensor de alcance e em simulação também, né? Então, aqui um exemplo, né, de saídas através de imagens, a saída de nuvens de pontos, né? Se for aproximar, tudo isso é um monte de pontinho. Cada ponto pode ter outras informações, além das coordenadas. Geralmente eles vão ter informação de cor, né? Pode ter informação de segmentação, alguma informação semântica, e aí isso é interessante. Mas de forma geral é a informação de localização, né? Informação, as coordenadas x, y, z, e se vier de uma câmera, provavelmente informação de cor, né? Problemas de trabalhar só com nuvens de pontos é que
Para a robótica, tu não vai ter informações que são necessárias, por exemplo, para navegação, como, né, espaço livre, o que é espaço desconhecido. Provavelmente aqueles pontos que estão lá são associados a obstáculos, né? São coisas que existem no ambiente, então foi possível extrair um ponto dali. Então tu sabe que naqueles lugares o robô provavelmente não pode ir. Mas não quer dizer que lugares que ele não pegou pontos não sejam obstáculos, né? Depende do sensor que foi usado. Então, apesar de ser fácil de tratar, de gerar nuvens de pontos, não é tão fácil de aplicar para algumas das tarefas da robótica móvel. Então, geralmente vai se usar alguma coisa além de nuvens de pontos. Tá? Além disso, não é, né, tão fácil fazer a modelagem né, de ruído de sensores, lidar com objetos dinâmicos, isso não é simples. Também tem o problema de que, vamos supor, tu usa um sensor que te gera sei lá, um monte de pontos por instante de tempo. Então, tu tem de uma imagem, sei lá, uma imagem RGBD, tu pode, cada pixel, extrair um ponto no espaço. Aí, bom, se a tua câmera é, né, de alta definição, vai ter uma quantidade gigante de pontos naquele frame. E aí, conforme o robô anda, tem né, uma quantidade absurdamente grande de pontos. Então, tratar esses pontos, lidar com grandes conjuntos de pontos, também não é trivial. Tá? Tem um custo muito alto. E aí, uma solução para isso é usar estruturas de dados avançadas, né, para tentar tratar eficientemente dessa grande quantidade de informação. Tá? E aí, algumas das que eu vou falar são duas formas de armazenamento em árvores, que são as KD trees e as quad trees ou walk trees.